Herbert Spencer foi o homem que desafiou as fronteiras do conhecimento em diversas áreas, como a sociologia, a biologia e a psicologia. E mesmo limitado pelo seu século, que é o XIX, foi visionário em várias áreas como política, economia e também educação. Mas antes de mergulharmos nesse mundo de ideias inovadoras que o Spencer tem, deixe-me instigar a curiosidade de vocês com uma pergunta desafiadora. Será que o pensamento de Spencer continua relevante atualmente? Escrevam aqui no comentário para eu saber a sua opinião. Para entender a importância desse pensador, vamos começar pelo básico. Herbert Spencer nasceu em 1820 na cidade de Derby, na Inglaterra. Well, with cigarettes, my wife and I, we made a deal, my wife and I. We only smoke after 6. I got the same pack now since 1975. What bothers me is my wife. She's up to 3 packs a day. Filho de um professor desde cedo, desenvolveu um interesse pelas ciências e pela filosofia. Apesar de nunca ter frequentado uma universidade, Spencer se dedicou intensamente aos estudos e à escrita. Spencer acreditava firmemente na importância do individualismo e na limitação do Estado. Ele era contra a intervenção estatal na economia e defendia a liberdade individual como um valor fundamental. Ele também tinha um senso de humor peculiar, costumava fazer trocadilhos em suas obras. Ele acreditava que a comédia podia ser uma ferramenta poderosa para desafiar as ideias estabelecidas e incentivar o pensamento crítico. E hoje a gente tem gente caçando humorista por aí, não é não? Apesar de suas ideias controversas e de suas polêmicas, Spencer foi um dos pensadores mais influentes de seu tempo e seu legado ainda é discutido e estudado nos dias de hoje. Sua abordagem ousada e engraçada certamente o torna um destaque no mundo da filosofia e da sociologia. E mesmo assim, a gente não tem uma obra traduzida desse cara, a não ser de política, né? Engraçado. Spencer foi um filósofo sociólogo britânico, contemporâneo de Charles Darwin, e suas ideias tiveram um impacto significativo no pensamento darwinista. Uma curiosidade interessante sobre Spencer é que ele foi um dos primeiros a usar a expressão sobrevivência do mais apto, que se tornou famosa com a teoria da evolução de Darwin. Charles Darwin, evolution guy, hello. Ele também foi pioneiro na aplicação de princípios evolutivos à sociedade humana. Isso buscava entender como as instituições sociais evoluíam ao longo do tempo e seguiam a lei darwinista. E aqui surgem as perguntas mais profundas e interessantes. Será que as ideias de Spencer sobre evolução social aplicam-se ao mundo atual? Até que ponto somos moldados pela competição e pela adaptação em nossas vidas? E como suas teorias se relacionam com os desafios que enfrentamos hoje, como as desigualdades sociais e a preservação do ambiente? Ao explorar o pensamento de Herbert Spencer, teremos a oportunidade de mergulhar em um mundo de reflexões fascinantes e desafiadoras. Prepare-se para desbravar conceitos complexos, então preste atenção, questionar ideias estabelecidas, sempre atento, e quem sabe encontrar respostas às quais vai te surpreender. Olá, amantes da velha Sofia, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cleison e sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui falamos sobre a vida, o universo e tudo mais. Peço de antemão que se inscreva no canal para ajudar a causa da divulgação filosófica. Sempre responda a todos os comentários que tem sentido, então pense no que você vai comentar. Vamos começar o vídeo? Herbert Spencer, o sociólogo que enxergava a sociedade como um organismo vivo. Para ele é como se cada país, cidade, comunidade fossem células em um gigantesco corpo social. O que será que esse pensador revolucionário tinha em mente quando ele disse isso? Bem, meus queridos, Spencer pegou emprestado uma coisa ou duas da biologia e aplicou ao estudo da sociedade. Ele foi além da superfície e mergulhou nas profundezas da seleção natural. Sim, você ouviu direito, a mesma seleção que o Darwin provou na origem das espécies. Spencer acreditava que a sociedade também passava por um processo de seleção natural. Os fortes e adaptáveis sobrevivem, enquanto os fracos e desajustados são deixados para trás, lutando para se adaptar a esse mundo complicado. No entanto, o Sr. Spencer aqui não estava tão interessado em caçadores de peles e caudas felpudas. Ele estava mais preocupado com as sociedades humanas e como elas se desenvolvem. The strange system of human society was explained to me. Ele era mais um sociólogo do que um biólogo, não é não? Afinal, nós somos, teoricamente, a espécie mais desenvolvida. Portanto, para ele, a sociedade era composta por indivíduos que competiam entre si pelo sucesso e sobrevivência. Era uma selva lá fora, meus caros. E quem estava melhor equipado tinha uma chance maior de vencer esse jogo complexo chamado vida social. Aqui está a parte interessante. Spencer não era um grande fã do assistencialismo.
Ele não acreditava em dar uma mãozinha para aqueles que estavam lutando pela sobrevivência. Na verdade, ele acreditava que isso minava a seleção natural e prejudicava a evolução da sociedade. A pessoa não tem um tostão no bolso, mas resolve engravidar. Ela vai ter o auxílio do governo, não é mesmo? Ele tinha uma visão de sobrevivência do mais apto e acreditava que, se interferíssemos com a seleção natural, estaríamos condenando a sociedade a um destino de fraqueza e decadência. Every time a civilization reaches the pinnacle of its decadence, we return to restore the balance. Não exatamente uma visão de um mundo otimista, na verdade. Mas temos que dar a Spencer algum crédito. Ele estava disposto a empurrar os limites, a desafiar o status quo e a nos fazer questionar nossas próprias crenças sobre a sociedade. E vamos encarar a realidade. A sociedade tem sido um campo de batalha desde que o primeiro ser humano decidiu compartilhar sua caverna com outro ser humano, na verdade. Agora, antes de nos aprofundarmos da próxima aventura de Sr. Spencer, a teoria do conhecimento dele, vamos recapitular o que aprendemos até aqui. Spencer nos mostrou uma perspectiva sociológica que utiliza conceitos biológicos para entender a sociedade. Herbert Spencer é o homem que acreditava que o conhecimento era como um sapato que não só te fazia ficar chique, mas também te ajudava a dar uns passos a mais na vida. E de forma confortável, é claro. Essa é a teoria das leis a priori de Spencer, meu caro amante da velha Sofia. As leis a priori de Spencer são basicamente princípios fundamentais que governam todo o nosso conhecimento. É como se fossem aquelas regras básicas que a gente segue sem nem pensar. Estão me entendendo? Tipo, não cuspa no prato que comeu ou não mexa com quem está quieto. Mas é claro que as leis a priori de Spencer são um pouquinho mais sofisticadas do que isso, não é verdade? Spencer acreditava que existiam certos princípios universais inatos que nos ajudam a compreender e interpretar o mundo ao nosso redor. Esses princípios estão presentes em todas as áreas do conhecimento, desde as ciências naturais até a filosofia. Eles são como as bases, os alicerces, que sustentam nossa compreensão de mundo. Agora vocês devem estar se perguntando, quais são essas leis a priori? Bem, meus caros, elas estão relacionadas a coisas como causalidade, efeito, espaço, tempo e até mesmo a lógica. É como se fossem as regras do jogo, as diretrizes que nos ajudam a entender como as coisas funcionam. Por exemplo, a lei da causalidade nos diz que toda causa tem um efeito, certo? Se eu soltar uma caneta, ela vai cair no chão. Não vai flutuar num ar como um pássaro. Isso é uma lei a priori, algo que a gente simplesmente sabe sem precisar de provas ou experiências. E o espaço e o tempo, então? Temos aí a noção de que as coisas ocupam um lugar no espaço. Essa caneta está ocupando um lugar no espaço, não é não? E o tempo está fluindo de forma linear. A gente não precisa pensar muito sobre isso, a gente simplesmente sabe que é assim. Então, minha gente, as leis a priori de Spencer são como aquelas verdades universais que a gente nem questiona, mas que são essenciais para a nossa compreensão do mundo. Elas nos ajudam a organizar e interpretar as informações que recebemos e entender melhor como as coisas funcionam. Na ciência, chamamos elas de axiomas, ou seja, como o pai dos burros explica, é uma premissa considerada necessariamente evidente e verdadeira. Fundamento de uma demonstração, porém ela mesma indemonstrável. Veja bem, Spencer acreditava que o conhecimento não era apenas sobre palavras bonitas e teorias abstratas. Para ele, o conhecimento era uma adaptação à realidade. Nós nos adaptamos à realidade. Um meio de nos orientarmos nesse mundo complicado em que vivemos. É como se o conhecimento fosse um guia prático para a navegação pela vida, algo que nos permite tomar decisões informadas e enfrentar os desafios de frente. E o que é ainda mais interessante sobre a visão de Spencer é que ele acreditava que a filosofia deveria ser uma síntese de todas as áreas do conhecimento. Isso mesmo. Ele queria reunir a filosofia, a ciência, a história e até mesmo as artes em um só lugar. Ele achava que juntas, todas essas disciplinas poderiam nos fornecer uma visão mais completa do mundo e nos ajudar a entender melhor o nosso lugar nele. Seria interessante esse tipo de formação para os nossos governantes, você não acha? Mas é claro que nem todo mundo comprou a ideia do Spencer. Alguns filósofos diziam que ele estava louco. Outros o acusavam de ser simplista demais. Mas eu vejo isso como uma briga de família, sabe? Nem sempre todo mundo vai concordar. Mas no fim do dia, todos somos filósofos em busca de uma verdade. A verdade é que a teoria do conhecimento de Spencer nos lembra que o conhecimento não é apenas um amontoado de informações. É uma ferramenta poderosa que podemos usar para melhorar nossas vidas e compreender o mundo ao nosso redor.
Então, meus caros amigos da Velha Sofia, continuem abertos ao aprendizado e prontos para explorar as novas ideias. E lembre-se, o conhecimento é como um sapato confortável, não falei anteriormente, e precisamos calçá-lo para dar mais alguns passos na vida. Herbert Spencer possui uma fascinante teoria de ética evolucionária. Ele ousou afirmar que a moralidade não é apenas um conjunto de regras estáticas criadas por líderes religiosos ou filósofos do passado. Não, meus caros. Ele defendia que a moralidade é uma consequência natural do processo evolutivo. O que isso quer dizer? Isso mesmo. Nossos princípios morais se desenvolveram para garantir nossa sobrevivência como espécie. A questão ética sempre foi objeto de reflexão para os filósofos ao longo da história. Desde Kant e sua teoria do dever, até Bentham e seu utilitarismo, a busca por uma base sólida para nossos valores morais tem sido incansável, mas Spencer traz uma nova abordagem, uma abordagem que vai além da razão e da utilidade. Ao aplicar a teoria da evolução às questões éticas, Spencer nos convida a ponderar sobre como nossos comportamentos e crenças morais evoluíram ao longo do tempo. Ele argumenta que as sociedades humanas, como organismos vivos, passam por seleção natural, se adaptando para sobreviver e prosperar. As regras mais eficientes permanecem, e as menos eficientes sucumbem ao esquecimento. Todos nós estudamos história na escola e lembramos de algumas leis absurdas que existiam no passado. Todas foram ultrapassadas e muitas das leis absurdas do nosso tempo também deixarão de existir no futuro. Só que, se levarmos em consideração o que Spencer disse do evolucionismo social, os países que têm as piores leis terminam sucumbindo. Isso me dá medo pelo nosso Brasilzão da massa. Não te dá? São 5 milhões de leis que nós temos nesse país. Não à toa, chamam aqui de manicômio jurídico ou tributário. Espero que mudemos isso urgentemente para que possamos sobreviver nessa selva de civilizações. Ou a gente sempre vai ser um dos últimos em educação, um dos últimos em liberdade econômica, um dos últimos em IDH, em PIB, em quase tudo. A gente não deve se contentar apenas com o ponto de vista de Spencer. Precisamos sempre ser críticos e analisar as objeções que ele enfrentou. Afinal, a ideia de que a moralidade é a fruta da evolução não é aceita por todos, mas é estudada até hoje. Existem aqueles que argumentam que a ética deve ser guiada por princípios universais, como diz o Kant, ou pelo bem maior da sociedade, como diz o Bentham lá no utilitarismo. Outra crítica o condena a uma leitura equivocada de sua filosofia, porque o zismo olhou para essa filosofia da seleção natural e julgou que a raça ariana era superior a todas as outras e que a cultura alemã era superior às demais e terminaram deduzindo que a civilização deles deveria acelerar a evolução humana ao exterminar as demais raças. Precisamos refletir sobre isso aqui, não é verdade? Olha o que Daniel Cerqueira Bayard enfatiza em sua dissertação de mestrado. O próprio Spencer ficava espantado com muitas aplicações das leis da evolução à sociedade. Aplicações essas que eram elaboradas por seus contemporâneos. Spencer alertara sobre o fato de que o conceito de evolução funciona como uma armadilha, possibilitando gerar as mais equivocadas interpretações. Então, não devemos atribuir ao Spencer a pecha de nazista, apesar de que o nazismo deturpou sua ideia e utilizou para justificar tudo aquilo que eles fizeram. Outro ponto que a gente deve levar em consideração é que não é porque a seleção natural se aplica às civilizações que ela será atingida pela guerra. Para eliminar essa ideia, temos que entender direito como a evolução opera. A seleção natural ocorre quando o ambiente é alterado e uma falha genética é valorizada em detrimento da mais comum. Exemplo, se nasce um ratinho branco lá na floresta, ele logo torna-se presa de um falcão. Esse erro genético não é valorizado pelo ambiente. Se uma nevasca acontece, ao contrário, o ratinho albino será valorizado porque se camufla na neve e os demais se tornam presas fáceis. O que determina a evolução é o ambiente, e o bigodinho não alterou o ambiente, inclusive o ambiente o derrotou. Olha só o que aconteceu com seu exército ao invadir a Rússia no inverno. Os russos se adaptaram culturalmente ao frio, já os alemães não. Se olharmos historicamente a humanidade, veremos que a seleção natural de civilizações tem sentido. As civilizações, na maioria das vezes, ruem por mudanças climáticas ou inflação. Mas isso aí fica para outro vídeo. Está no forno sobre o Adam Smith. Esperem. Partimos agora para o legado que o Spencer deixou pra gente. E ele ressoa até os dias de hoje, nos desafiando a refletir sobre a natureza
da sociedade e da ética. Ao longo do vídeo, exploramos a ética evolucionária do Spencer, na qual ele argumenta que a moralidade é um produto da evolução. Mas agora, vamos além das fronteiras da ética para contemplar a influência mais ampla de suas ideias em nossos campos acadêmicos. Observem atentamente, meus ávidos estudantes, pois estamos prestes a descobrir como Spencer moldou não apenas a filosofia, mas também as ciências sociais em geral. De fato, a abordagem evolucionária de Spencer trouxe uma nova perspectiva para o estudo da sociologia. Suas teorias sobre a sobrevivência dos mais aptos e a competição entre os indivíduos ecoam ainda nos trabalhos de sociólogos contemporâneos, como o Richard Dawkins, que é classificado como um neodarwinista. Se quiserem, eu faço um vídeo aqui sobre o Richard Dawkins, tanto ele falando de Deus, que ele escreve um livro chamado Deus, um Delírio, quanto a teoria do seu livro Gênio Egoísta, se vocês quiserem, que inclusive é um dos meus livros preferidos. Nem tudo são rosas quando se trata do legado de Spencer. Suas ideias também foram alvo de críticas e controvérsias, como eu disse anteriormente. Muitos argumentam sua visão social competitiva ignorou a importância da cooperação e da solidariedade na construção de uma sociedade justa. Aqui está o tempero do debate. A luta é entre o altruísmo ou o egoísmo, a cooperação e a competição. Será que Spencer está certo ou errado? Comentem aqui embaixo. Até lá, eu desejo a vocês uma reflexão profunda e uma busca incessante por conhecimento. Que as ideias de Spencer continuem a te inspirar, desafiando você a se questionar, a compreender e transformar o mundo ao seu redor, iluminado pelas ideias da filosofia. Se você gostou da filosofia do autor, aqui na descrição tem um link para o meu site, onde contém uma loja em que eu faço uma curadoria das melhores traduções e edições para vocês. Comprando pelo link, vocês patrocinam o meu canal em até 15% do valor do livro. Lembrando que todos os livros que vendo aqui são pela Amazon, então a compra e a entrega são muito confiáveis. Se gostou do tema, especificamente do Spencer, e acha que tenha sido provocativo e tenha feito você se questionar mais, se inscreva no canal. Se achou esse conteúdo valoroso, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Não se esqueçam de dar um like para a Vera Sofia e compartilhar o vídeo para um amigo curioso. Vejo vocês no próximo vídeo.